Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa Madrugada com Deus. Bem, o nome já diz, né? Programa Madrugada com Deus. Para que iniciemos mais um dia diante da presença de Deus. Eu agradeço a você por abrir a porta da sua casa, por abrir a conexão no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, eu agradeço a você a estar conosco e estaremos aqui falando de espiritualidade. Um assunto que é, olha, imenso, né? Que é vasto. E muitas pessoas têm dúvidas sobre espiritualidade, sobre espírito, sobre incorporação, sobre manifestações, sobre a vida espiritual, sobre a reencarnação. São tantas dúvidas, não é? Temos muito a aprender. Mas tudo quanto aprendemos com estes espíritos que se manifestam nesta casa, nós fazemos questão de trazer para vocês. Por isso estamos aqui no programa Madrugada com Deus, quebrando essa barreira, né, entre o mundo espiritual e o mundo material, entre nós encarnados e os nossos antecessores, nossos parentes que desencarnaram. Onde estão? O que fazem? O que faz minha mãe que desencarnou há mais de 17 anos? O que faz a sua mãe, o seu pai? Você que teve um filho que desencarnou, por que seu filho desencarnou antes de você? Pois o fluxo natural é você, como pai e mãe, nasce, dá à luz a filhos e desencarna e eles dão continuidade, assim vem os netos, bisnetos, não é? Mas por que um filho desencarna antes do pai? Olha, todos esses assuntos nós podemos tratar, falar com você, tá bom? Eu sou Júlio Jesus, um dos trabalhadores dessa sagrada casa chamada Templo Maria Santíssima. E nessa primeira hora deste domingo, estaremos aqui falando destes assuntos muitos polêmicos, não é? Existem muitas pessoas que não acreditam na reencarnação, não acreditam sequer na vida após a morte. Existem muitas pessoas que acreditam o seguinte: nasci, morri, tudo acabou. Poxa, como seria fácil, né? Uma visão tão limitada da vida como essa. Qual seria o projeto de você melhorar? Para que melhorar? Para que aprender? Para que fazer o bem se tudo se acaba na hora da morte? Não, existe um propósito muito maior do que viver apenas 100 anos, não é? 50, 60 anos. Como nós dissemos aqui várias vezes, a vida é uma grande escola. E nós nos matriculamos nessa escola para quê? Para aprender, para nos tornarmos pessoas melhores. Melhor para quê? Melhor para viver uma eternidade. Então o espírito, quando nasce, ele vem para a escola, mas consciente de que um dia irá retornar à sua casa, à sua origem, que é o mundo espiritual. Gente, todo início de dia, de trabalho, tudo que é de início, precisamos iniciar fortes e bem, não é? E para estarmos bem, fortes, capacitados, para usufruir do que iremos fazer, como nesse dia, nada melhor do que uma prece, não é mesmo? A prece é a força que o Espírito busca na sua essência. Nós somos essências divinas, nós somos fagulhas de Deus, criaturas criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu te convido para orar. Vamos orar? Para que esse dia seja mais produtivo para nós, vamos orar. Vamos entrar em sintonia com os nossos
parentes. É que tem gente que pensa o seguinte: não, eu vou orar, vou falar com Deus. Mas, poxa, uma mãe não pode receber a sua oração e vir ao teu amparo? Ah, mas a minha mãe não tem esse poder porque minha mãe não é uma santa. Mas é uma mãe que vai se dedicar ao máximo para te dar o que ela deu quando encarnada: proteção, amparo, ensinamentos, educação. O espírito, quando morre, não se acaba e não deixa de amar aqueles que aqui ficaram. Então, quando nós fazemos uma prece, nós também criamos condições para que uma mãe que já desencarnou, um avô, uma avó, possa vir ao nosso amparo, ao nosso socorro. Claro que pode. Essa ideia de, eu vou rezar para Deus, eu vou orar para Deus, porque Deus vai vir a mim. Não pode uma mãe representando esse Deus vir até o teu encontro, até socorrer as tuas necessidades? Por que não? Por que uma mãe não pode ser uma representante de Deus? Lembramos que Jesus apresentou Deus como amor. Se Jesus disse que Deus é amor, eu acredito que não existe maior representação do amor do que de uma mãe para com seu filho, não é? Então, na hora da oração, nós podemos dizer: Senhor, eu te peço que eu receba a ajuda espiritual, seja de um grande espírito de luz como o Bezerra de Menezes, mas pode ser a minha mãe, que no mundo espiritual sabe das minhas necessidades e não vai medir esforços para me ajudar. Que eu receba, Senhor, que eu receba conforme o meu merecimento e que a sua vontade, Senhor, se faça em mim. Então eu te peço humildemente, com toda a sinceridade da minha alma, que eu possa, Senhor, neste dia que se inicia, usufruir bem, agindo bem, sobre a intuição do amor de uma mãe, da minha mãe, do meu tio, da minha tia, da minha avó que eu tanto amei, ou de um filho que desencarnou, Senhor, mas que pode vir ao meu encontro, ao meu amparo, ao meu socorro, conforme o Senhor designar. Eu tenho fé, Senhor, de que o meu pedido será atendido da forma melhor que o Senhor sabe. Por isso, de coração aberto, aqui nós oramos essa oração que São Francisco de Assis nos trouxe, a oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, e que no decurso deste dia que amanhece, eu te revele a todos.
Jesus não volta mais, que tudo é histórias, são águas passadas, já ficaram para trás. Ei, você aí, engana se pensas assim, pois foi Ele mesmo quem disse que voltaria assim. 2000 anos se passaram, não canso de esperar, pois creio em teu amor. Sei que em breve tu voltarás. Jesus volta sem demora, por entre as nuvens, a qualquer hora. Pode ser no entardecer, ou mesmo porém uma constante aurora. Jesus volta sem demora, por entre as nuvens, a qualquer hora. Pode ser no entardecer, ou mesmo porém uma constante aurora. Dois 2000 anos se passaram, não canso de esperar, pois creio em teu amor. Sei que em breve tu voltarás. Jesus volta sem demora, por entre as nuvens, a qualquer hora. Pode ser no entardecer, ou mesmo porém uma constante aurora. Jesus volta sem demora, por entre as nuvens, a qualquer hora. Pode ser no entardecer, ou mesmo porém uma constante aurora. Estamos de volta no programa Madrugada com Deus, depois desta bela canção, não é? Como é importante o som, uma música. Sabe que os espíritos, principalmente os espíritos médicos, eles nos falam sobre o poder que a música tem em nossa vida. Música é um som, não é? É uma energia poderosa. Então, uma bela canção, há um estado de excitação, há um estado de emoção, há um estado de alegria e também há um estado de tristeza, de depressão, de arruaça. A música nos encaminha a estas situações, sim. Olha, quando você ouve uma música alegre de batida, você quer se mexer, se movimentar, né? Como o carnaval.
né? O samba. O samba tá aí para chegar, o carnaval tá aí. Então quando você ouve uma música, é um samba, o que você já é remetido a pensar? Nesta, né, não vou dizer bagunça, porque tem gente que gosta, eu não gosto, eu em particular não gosto, mas não posso de maneira nenhuma combater o samba, claro que não. O samba é bonito, mas é que eu não gosto, cada um tem o seu gosto, não é? Mas o samba nos remete ao quê? A essa loucura de diversão, de festa, de baile, né? Dessas escolas, da rua, enfim. Aí quando você ouve um Mozart, né? Um Chopin, é outro tipo de música que também te leva a outra situação, né? Outra condição vibracional. Por isso que a música é importante. A musicoterapia, já ouviu falar? É a cura pela música, tratar dos problemas com música. Então essa canção que você acabou de ouvir é também um tratamento espiritual. É um tratamento espiritual. Pois o programa Madrugada com Deus, você sabia que é uma forma de você tratar a sua alma? Claro, quando você fala de assuntos elevados espiritual, você está tratando a tua alma. A sua condição vibracional muda, a energia dessa irradiação dentro dos ambientes muda. Muda, a energia muda. Muda a energia do ambiente. Tanto que os espíritos nesta casa, ele nos pede que coloquemos boas músicas, coloquemos o Evangelho, os 4 Evangelhos, Revelação das Revelações, ou Revelação da Revelação, que a casa gravou, que a casa fez questão de gravar para poder orientar as pessoas de uma forma ampla, que é o caso dessa leitura, para entendermos, né, a passagem de Jesus. E na hora que você coloca o Evangelho para tocar em casa, aqueles espíritos ignorantes não gostam, eles se afastam, aquelas más vibrações se afastam. Então é importante trabalharmos sim o som, a música, a boa palavra, as boas mensagens. Tudo isso interage, gente. Tudo isso interage conosco. Precisamos sair desse materialismo que nos faz apenas acreditar no que vemos. Isto é um retrocesso da evolução. Você acreditar apenas no que vê. É sim, mas e no que eu não... Gente, se nós acreditarmos apenas no que vemos, não teríamos tantas novidades tecnológicas. Porque eu não acreditaria na minha infância se alguém me dissesse que um celular poderia me proporcionar falar com o mundo, mandar a minha imagem instantaneamente para o mundo pela internet. Eu não iria acreditar nunca, porque eu não vi. Mas hoje dá para negar isso? Não dá para negar. Mas teve um louco que acreditou no impossível, naquilo que não via, e trouxe essa tecnologia a nós. Então não dá mais para ficarmos nessa de acreditar só no que vemos. Eu não acredito no espírito porque eu não vejo ele. Não acredito não, Júlio. Não adianta você falar que eu não acredito em espírito não, porque ele nunca apareceu para mim. Gente, então se fosse assim eu não ia acreditar na saudade. Eu nunca vi a saudade. Você já viu a saudade? Saiba que a saudade, essa palavra saudade, só existe em português. Tanto que as pessoas vêm aqui para você, um americano, para você explicar para ele o que é a palavra saudade, fica difícil, porque ele não conhece essa palavra. Ele conhece a falta. A falta sim, mas saudade não. Então saudade é um sentimento. Nós não vemos, então não vou acreditar na saudade. A saudade existe. Eu não acredito na intuição. Por mais que não acreditamos, ela existe. Então são fatos que não acreditamos porque não conseguimos pegar, mas que futuramente conseguiremos. Então essa barreira do mundo espiritual para o mundo material vai acabar, porque o ser humano está evoluindo ao ponto de entender que mesmo aquilo que ele não vê é real. Eu não vejo o dia de amanhã, mas eu sei que a realidade eu viverei o amanhã. Eu não sei eu não vejo
o ano que vem ou o mês que vem, mas eu tenho certeza que eu viverei ele, né? Certeza entre aspas, que você pode desencarnar, não é? Mas é que nós precisamos quebrar, estou dando exemplo, para que quebremos essa barreira que fora embutido em nós. Olha só, nós somos espíritos, trazemos o entendimento de que estamos de passagem no mundo material. Mas o mundo material, tão materialista, uma sociedade materialista, impõe o quê? Impõe ao ser espiritual que ele é matéria. E é errado, gente. Não é? Olha, dou exemplo das criancinhas que vêm aos pais e diz assim: ah, eu brinquei com meu amiguinho, ah, ele passou aqui, eu estava brincando com ele. E o pai não viu amiguinho nenhum. O que é que diz pro filho? Ah, isso é amigo imaginário, é da imaginação dele. E ele vai crescendo e ele vai sendo influenciado pelos mais velhos de que aquilo é apenas imaginação. Mas eu te digo, aquilo é o espírito interagindo com o outro. O espírito encarnou, ainda não está tão influenciado pela matéria, tem a sensibilidade de ver outras crianças e interagir com elas. É o tal do amigo imaginário. Mas infelizmente nós, os pais, né, que somos ditos conhecedores, dizemos aos nossos filhos: isso é imaginação, não é não. Sabe o que eu disse os espíritos aqui para nós? E olha, isso é tudo, se você buscar, isso é racional. O que a gente aprende com a espiritualidade são coisas racionais, não é coisa de lunático, não. Olha só o que disse os irmãos espirituais, nos fazendo pensar. Os espíritos que vêm agora, eles trazem uma bagagem de conhecimento sobre o mundo espiritual maior do que a nossa. O exemplo, eu estou aqui há quanto tempo? 47 anos, certo? Há 47 anos eu nasci, estou aqui vivendo na matéria. Então, há 47 anos eu não tenho essa conexão direta, essa vivência no mundo espiritual. Uma criança que nasceu há 5 anos, ela tem muito mais tempo, quer dizer, ela veio agora de lá, então ela traz as novidades do mundo espiritual. Então eu preciso o quê? Ser humilde para entender que eu tenho muito a aprender com aquela criança. Tenho muito a aprender. Não aprender sobre a vida material, mas sobre caráter, sobre vibrações, sobre sentimento. Uma criança, ela ensina nos atos, não nas palavras. Os atos, pode observar, você vê criança agindo. Eu vou dar um exemplo simples. Dá um celular na mão de uma criança. Poxa, mas ela nasceu agora. Teve algum curso? Não. Dá um celular na mão dela. Ela já sabe como manipular aquilo. E muitos que estão aqui há 60, 50 anos não sabem. Da onde veio essa sabedoria? É porque ela vê uma criança. Mas ela traz esse entendimento do mundo espiritual, gente. E tantas outras coisas que acontecem. A postura de como lidar, a sensibilidade. Uma criança, ela é muito mais sensível do que um adulto. Você há de concordar comigo, não é? E será que a gente não pode aprender com a criança, o ser tão sensível, saber lidar com situações? A criança não faz distinção das pessoas, não é? Pela cor do cabelo, pela cultura que ela tem, pelo dinheiro que ela tem. Não, a criança, ela age naturalmente com todas as pessoas, não quer saber do título que ela tem, não é? Você percebe? Uma criança, ela simplesmente age da mesma forma com o presidente da república, como age da mesma forma com, sem menosprezar, um gari, não é? Ela não faz distinção. Será que não temos que aprender com a criança? Será que não podemos usar dos exemplos que ela nos dá? Enfim, gente, isso é espiritualidade. Nós precisamos ter essa visão mais ampla da vida, não é mesmo? Bom, gente, se estou falando de espiritualidade, nada melhor do que dar a palavra aos espíritos, não é? Eu quero convidar você a ouvir um espírito amigo, um médico espiritual. Aqui nós nem falamos que são médicos que se manifestam, nós dizemos de auxílio à saúde, para que não sejamos aí perseguidos por aqueles que se dizem, né,
conhecedores que isso não pode, um médico não pode vir fazer a medicina, curar. Mas enfim, não estamos aqui para entrar em atrito com ninguém, mas é um médico espiritual, José Roberto Alonso, que nos vai falar agora sobre amor, sobre como devemos viver nesse mundo exercendo o amor. Tá? Daqui a pouquinho nós voltamos para falar mais e comentar a palavra da espiritualidade por intermédio aí deste grande amigo José Roberto Alonso. Vamos lá. Graças a Deus. A saúde é um bem precioso que todos nós temos e que não é tão difícil de manter. Basta que procuremos com a sensatez de como nós queremos viver, de como cuidarmos do corpo e o que causa, o que pode causar os problemas relacionados à saúde na nossa vida. Viver com amor, amar a vida, respeitar a vida, respeitar as formas da vida, para que possamos ter paz nos nossos corações, nas nossas vidas. O corpo é um veículo que é animado pelo Espírito. O corpo em si não subsiste se não houver uma energia que o impulsione. O Espírito é essa energia que impulsiona os corpos quando esses espíritos estão encarnados ou, podemos dizer, incorporados, porque estão utilizando-se dos corpos como uma grande roupagem para poder caminhar na Terra e ir adequando as condições do corpo de acordo com os passos da nossa vida. De quando somos crianças, jovens, adultos e de quando vamos envelhecendo. Se observarmos as reações do corpo, quando somos adultos, vamos verificar os erros que cometemos quando jovens, quando crianças, dos exageros que nós tivemos na nossa forma de viver. Dormir pouco, dormir mal, comer mal, beber coisas não saudáveis, ingerir formas alimentares ou outros no nosso organismo que não nos trazem bons efeitos, causam dependências. É só observar o ciclo natural da vida, dos exercícios que o nosso corpo precisa, para que a gente consiga viver uma vida saudável, em paz, e naturalmente buscar o nosso aperfeiçoamento. Por que não estudar? Por que não ler? Sabendo que isso ajuda a nossa capacidade intelectual e ajuda a nossa dinâmica de comunicação. Nós passamos a ter conhecimento. O conhecimento das coisas faz com que nós tenhamos escolhas. Aí você escolhe o que vai comer, o que vai beber, escolhe as atividades que você deve fazer e como fazer. Não há necessidade de pressa, que é uma das coisas que não se consegue fazer, é recuperar o tempo que se foi. Tudo que você exagerar no seu corpo daqui para frente, só vai causar danos e maiores prejuízos à saúde que cada um tem.
por que não daqui para frente disciplinarmos melhor o nosso dia a dia? Quando se chega a uma idade, correr já não é mais saudável, mas caminhar se torna o melhor mecanismo para a manutenção e o equilíbrio que o corpo precisa. Se o nosso sistema digestório não está bom, devemos procurar alimentos de mais fáceis digestão, utilizando-se dos suplementos naturais para poder recompor as funções que cada órgão exerce para o bom funcionamento de todo o organismo. Por que não procurar entender a função da água no corpo, sendo que moramos num planeta água, e a nossa vida veio da água, e todos os elementos que geram vida vêm da água, para que possamos ingeri-la dentro do conhecimento a ser absorvido, com todos os elementos naturais que a água tem. E a água varia em cada corpo de acordo com a estrutura que o corpo tem. O peso, principalmente, a altura, a estrutura óssea, a densidade óssea, ela é mantida através da qualidade, da quantidade adequada de água que se bebe. Assim como devemos aproveitar bem uma energia gratuita que a Mãe Natureza nos deu, o Sol. O Sol é a fonte da vida nesse planeta e em todos os planetas aqui conhecidos pela ciência. Se não houver Sol, não há vida na Terra. Nenhuma forma de vida subsiste sem a energia do Sol, que não é simplesmente calor. Não é só o calor que o Sol emana, mas a energia que ele exala com todos os raios e todas as formas gasosas que são ali transparentes, canalizadas por esses mesmos raios, que estimulam as células do nosso organismo, do veículo físico e até mesmo do próprio espírito desencarnado. Fugir à ação do Sol é provocar um desânimo funcional aos órgãos vitais. A vida foi feita para se viver com paciência, saber respeitar os horários de cada atividade, aproveitar bem o sono da noite, da madrugada, para que ao surgir os primeiros raios solares, a energia da vida o desperte com a disposição ali já refeita através da emanação fluídica que o próprio espírito emana ao corpo do qual ele está ali animando. Isso tudo é facilitado com conhecimento, boa leitura, para que o sono reparador possa lhe ajudar em outras atividades que aí convém um estudo mais profundo sobre atividades espirituais realizadas durante o sono. Isso não traz cansaço ao corpo. O que traz cansaço são as más direções que tomamos por falta de conhecimento, por falta de preparo, onde sofremos vampirismos pelas regiões do qual nossa mente nos leva por invigilância da nossa parte. A cura em si não é um processo demorado. A demora vem da mente e da vontade de cada um, da disciplina com que cada um emprega no dia a dia para poder provocar a reposição necessária que a própria Mãe Natureza nos oferece, que através dos estudos
dos alimentos funcionais, das plantas medicinais que são utilizadas para poder nutrir os corpos onde estão animados os espíritos. Tudo funciona através de um equilíbrio natural, com a utilização e a sabedoria e conhecimento do que Deus, através da natureza, nos oferece para equilibrar as funções do nosso organismo. Descer à terra, reencarnar. Não se deve perder tempo com as coisas que não vão nos trazer paz. Tem que se procurar ter boas escolhas na vida. Escolher as companhias. Saber com quem você irá caminhar, com quem você irá viver. Saber escolher o trabalho. Trabalho não se escolhe por quantidades de dinheiro que se ganha, mas sim por uma forma complementar de aprendizado através das atitudes, através do desenvolvimento que esse trabalho te dá. O trabalho nunca pode desgastar a sua saúde. Quando ocorre, é porque você está insatisfeito e se obrigando a fazer coisas, não mensurando o desgaste que isso está provocando no seu organismo. A matemática da vida que Deus nos ofereceu e nos oferece é para que todas as atividades que possamos empregar na terra possa ser alimento para a nossa felicidade e não um peso que irá nos custar. Tudo que alcançamos na vida, quando perdemos a saúde, por desgastes e erros que cometemos, nas escolhas que fizemos. A saúde está ligada em você pelo que você é. As doenças são anomalias. Anomalias são distorções funcionais de cada um dos órgãos afetados pela nossa má gestão de vida. Para se curar, é preciso curar as atitudes. É preciso curar as escolhas. E é preciso gostar de viver e gostar de viver em paz. Foi para isso que Deus criou essa intermediação, para que os irmãos possam viver bem a vida que têm. Todo corpo se cura, assim como todo espírito se cura também dos males. É só cada um procurar vencer as suas próprias intransigências. Intransigências nada mais são do que falta de conhecimento do que lhe está sendo aplicado. Quem conhece, faz. Quem não conhece, apenas siga disciplinadamente cada um dos passos e as orientações que são transmitidos aos irmãos. A cura não demora. Às vezes o que demora é cada um aceitar dos erros que se cometeu e procurar, dentro dessa reforma íntima, reformular a sua forma de viver. Os alimentos curam, a água cura, a fé cura. Tenhamos todos uma ótima tarde. Muita gratidão.
Graças a Deus. Quanto aprendizado, não é? Gente, o aprendizado, ele é bom, né? O conhecimento, ele é bom quando nós aplicamos, não é mesmo? Não adianta eu conhecer o endereço de um local maravilhoso e não ir ao local. Ele vai ser maravilhoso para as pessoas que vão até lá. Mas se eu não for, eu só tenho o endereço, só tenho o conhecimento de que aquele local é maravilhoso. Mas se eu quero que também usufruir dessa maravilha, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que se locomover até lá. É isso o conhecimento. Tá certo, gente? Ó, vamos lá, vamos à leitura do Evangelho. Evangelho, o Evangelho, revelação da revelação, tá? Com Jean Baptiste Rustin. Esse espírito que fez essa entrevista com os espíritos, essa pessoa que fez a entrevista com os espíritos, ele viveu na época de Kardec, né, mais de 1800 e pouquinho, e ele foi entrevistar os espíritos sobre o livro, ou os livros do Novo Testamento, que são os quatro evangelistas: Marcos, Mateus, Lucas e João. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho com vocês os 4 evangelhos. Jean Baptiste Rustin. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Comparando o reino de Deus à semente que o homem lança à terra e dizendo: quer ele durma, quer vigie noite e dia, a semente germina e cresce sem que o homem saiba como, pois que a terra produz por si mesma primeiro a erva, depois a espiga e finalmente o grão que cobre a espiga. E quando o fruto está maduro, passa-se-lhe a foice, pois é esse o momento da ceifa. Jesus mostrava que o espírito do homem tem que passar como a semente lançada à terra pelas fases de germinação, de crescimento, de transformação, de desenvolvimento, de frutificação, e tem que atingir a maturidade moral e intelectual a fim de se pôr, chegado o tempo da ceifa, ao alcance das mãos dos ceifadores incumbidos da colheita para o reino de Deus. Quer o homem durma, quer vigie noite e dia, a semente germina e cresce sem que o homem saiba como. Disse-o Jesus, falando da semente lançada à terra, porque na época da sua missão, os homens cuidavam pouco de remontar à origem das coisas, de aprofundá-las para lhes seguirem a marcha. Notai que de todos os povos da antiguidade, o povo hebreu era um dos mais ignorantes. Aceitava, embora com repugnância, os progressos que se lhe impunham, já realizados, mas tão orgulhoso se mostrava da sua raça que nada procurava alcançar por si mesmo. Até hoje, a semente divina germinou e cresceu sem que o homem soubesse como. O progresso se efetuou sem que ele soubesse quais os secretos caminhos que lhe eram abertos pela influência oculta dos Espíritos do Senhor, secundados pelos Espíritos em missão na terra. O homem, não fora a sua apatia, desde muito tempo houvera podido observar o trabalho da semente divina. Mas, à semelhança dos hebreus orgulhosos e fátuos, os que obtiveram a semente deixaram-na crescer sem perscrutarem esse fenômeno. A nova revelação
esclarecendo-vos acerca das influências que vos cercam, vem iniciar-vos nos meios de realizardes o vosso progresso e pôr-vos nas condições de compreenderdes os fenômenos da germinação e do crescimento da semente divina. Nasça ou morra o homem, durma ou vele, o progresso continuará a sua marcha. Com o tempo, e mediante a expiação e a reencarnação, o progresso dos culpados e rebeldes se operará, a luz espírita brilhará na terra e iluminará os passos de todos os homens. Ai dos que se conservarem voluntariamente cegos! Também eles progredirão, mas para acompanharem a marcha do progresso, terão que sofrer em planetas inferiores as longas e dolorosas expiações que se houverem tornado necessárias a fazê-los melhorar moralmente. Despido da letra o espírito, a parábola da semente lançada à terra é o emblema dos períodos que a humanidade terrena percorreu e transpôs na via do progresso, desde o aparecimento do homem na terra, assim como dos períodos que ela tem de percorrer e transpor para a sua regeneração. O olhar profundo do mestre sondava tanto o passado quanto o futuro. A erva que aflorou ao solo, produto da germinação da semente, designa o tempo escoado antes que Jesus aparecesse no mundo. A formação da espiga indica o tempo decorrido desde esse aparecimento até os vossos dias. A formação dos grãos que cobrem a espiga, os próprios grãos já formados e o fruto ao qual, quando maduro, se passa a foice, por ser essa a época da ceifa, designam os tempos atuais e futuros da era do Espiritismo, que vem preparar e efetivar a regeneração da humanidade e as promessas que as proféticas palavras de Jesus encerram. Desde que o homem apareceu na Terra, o progresso das gerações humanas e a ampliação desse progresso, a germinação e o crescimento da semente que produz a erva e depois a espiga, foram auxiliados de acordo com a vontade imutável de Deus pela influência oculta dos espíritos do Senhor na erraticidade e pelos espíritos sempre superiores aos da massa geral dos homens, sucessivamente enviados em missão ao mundo, trabalhando uns e outros debaixo da direção do Mestre. Esses mesmos espíritos vão agora auxiliar, conformemente à natureza e ao estado dos produtos, ao grau de fertilidade e de calor dos terrenos, a formação do grão, a maturação do que já esteja formado, a fim de que, em chegando a época da ceifa, por eles possa a foice passar, como já tem passado pelos que hão amadurecido e passa pelos que vão amadurecendo, desde que a nova revelação espargiu a sua luz na terra, pois para esses chegou a ocasião da ceifa. Neste momento, o grão se está formando, o grão amadurece, e em certas partes escolhidas já se acha maduro ou já foi ceifado. Compreendei bem o sentido das nossas palavras. O Espiritismo nasceu há algumas horas apenas. Contudo, em muitos lugares o grão já não está formado. Noutros, não começaram já os raios benfazejos do sol da verdade a produzir a maturação de muitos corações? Finalmente, em certos lugares escolhidos, os ardores vivificantes deste sol não maduraram já algumas espigas que cuidadosamente colhemos?
A seara não está ainda toda madura, longe disso, mas já se fazem colheitas parciais e o vasto campo que o Senhor nos confia apresenta terrenos mais férteis e mais quentes, melhormente preparados para o amadurecimento dos frutos. O sol da verdade doura as espigas que se formam e os grãos se desenvolvem. Submetei, portanto, ao calor de seus raios as espigas com que contamos, a fim de que vão madurando até o momento em que se haja de fazer a colheita. Deixai que nelas penetrem as fecundantes ardências com que o Senhor as banha, e cada espiga madura se confiará às mãos dos ceifeiros. Quando os feixes de espigas escolhidas estiverem formados, lançaremos de novo na terra esses grãos fecundos, e eles então, penetrados do amor divino, fornecerão abundantes colheitas e tornarão produtivos os mais ingratos terrenos. Preparai, pois, as espigas que terão de fornecer as sementes. A alegoria é clara, deveis compreendê-la. Os grãos fecundos são espíritos purificados que descerão à terra em missão para ajudar os encarnados a progredir moralmente e intelectualmente e passar pelas suas provas, trilhando o caminho traçado por Jesus e iluminado pela nova revelação. Vamos, filhos, purificai-vos, elevai-vos, curvai sempre as vossas frontes diante da majestade divina. Abaixai-as tanto mais, quanto mais se houverem elevado os vossos corações. Quando o fruto chega à maturidade, passa-se-lhe a foice, pois que chegou o momento da colheita, disse-o Jesus. Pois bem, quando estiverdes maduros, iremos buscar-vos para junto de nós, a fim de vos darmos sob as vistas do Mestre e de acordo com a vontade do Senhor, as instruções que forem precisas para irdes auxiliar o amadurecimento do grão. E passada por ele a foice, realizada a colheita, prepararemos a semente para a semeadura seguinte. Assim se efetivarão a depuração e o renovamento da geração humana. Para elucidar o que está escrito no capítulo 13, versículos 34 e 35 da narrativa de Mateus, dizemos: o que com relação à vida eterna, Jesus revelava aos homens sob o mistério e nas obscuridades da parábola, ainda não fora dito. Já vos explicamos esse ponto. Os hebreus acreditavam na imortalidade da alma, porém de modo vago. O Cristo veio dar corpo ao que não passava de uma sombra, tanto para os discípulos como para os judeus rebeldes. Jesus falava aos da multidão e aos discípulos por muitas parábolas, de acordo com o que eles podiam entender. Não lhes falava sem parábolas, mas, longe da multidão, tudo explicava aos discípulos. Ensinava aos discípulos o sentido em que deviam tomar as palavras que lhes dirigia. Todavia, apenas lhes deixava entrever o que elas tinham de proféticas, não lhes dando mais do que eles podiam suportar como encarnados, nem mais do que deviam ter consigo para o desempenho de suas missões, sob o império e o véu da letra. Deixava velado tudo o que devesse permanecer secreto e oculto, para só ser descoberto e desvendado pela nova revelação, nos tempos em que os homens se houvessem tornado capazes de ir recebendo sucessivamente os ensinos dessa revelação, de maneira progressiva
na medida do que pudessem suportar. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Tá aí, né? Quanto conhecimento, tanta coisa que a gente não sabe, né? Tanta coisa que a gente só interpreta, né? A gente interpreta do nosso jeito. Não está errado. Você sabia que não está errado? Você vai interpretando a vida conforme o seu conhecimento. Não tem um trecho no Evangelho que Jesus diz assim, ó, se seus olhos são trevas, grandes trevas vereis. Não é? Nós julgamos conforme o nosso entendimento. E é errado julgar, né? Mas nós enxergamos conforme o que nós entendemos. Muitas vezes uma situação, ela é vista, não, muitas vezes não, todas as situações são vistas conforme o seu conhecimento. Então eu acredito ser dessa forma porque o meu conhecimento me leva até ali. Mas outra pessoa que tem um conhecimento maior, ela pode ver novas possibilidades. Sabe que eu dei um exemplo, né? Um exemplo simples, mas que é bem rico. Vou te contar uma historinha que vai exemplificar bem que conforme a visão, a situação muda. Uma grande empresa, uma grande indústria de calçado, querendo expandir os seus negócios, pegou um dos grandes vendedores que tinha e mandou lá para a Índia. Vamos abrir uma empresa na Índia, mas vamos fazer lá uma avaliação de campo. Acredito que é assim que se chama, né? Vamos fazer uma avaliação de campo. Pegou esse vendedor e mandou para lá. Chegando lá, o vendedor se deparou com uma situação que para ele era nova, né? Não tinha ninguém ali usando calçado. Ele voltou para a matriz e disse, olha, esquece abrir uma empresa ali, pois ninguém usa calçado. O dono, insatisfeito, falou, não é possível, peraí, eu vou mandar um outro. Pegou um outro vendedor e mandou para lá. O vendedor fez essa avaliação de campo, voltou e disse pro dono, o mesmo dono, né? Olha, nós vamos arrebentar. Ué, como assim? Lá ninguém usa calçado, então vamos vender calçado para todo mundo. Tá vendo? Conforme a sua visão, você enxerga. A visão daquele primeiro vendedor é de que ninguém ia comprar calçado porque ninguém usava calçado. Já o outro chegou lá, teve a mesma visão, voltou, porém um conhecimento maior. Ele disse, olha, ninguém usa calçado, vamos vender calçado para aqueles que não usam. Eles não usam por quê? Porque na visão dele, daquele último vendedor, é que eles não tinham sido apresentados. Assim é na nossa vida. De repente você não conhece sobre espiritualidade, não acredita porque não te foi apresentada. A Casa de Maria, Templo Maria Santíssima, tem essa proposta de apresentar a espiritualidade até você para que você tenha o entendimento de que a espiritualidade está a nosso favor. E ela é uma realidade, nós interagimos constantemente. Tá certo? Poxa, pena que o tempo passa tão rápido, né? Passa tão rápido, meu Deus! Falar de espiritualidade é tão bom, mas passa tão rápido. Encerramos o nosso tempo aqui. Agradecemos a você que ficou na sintonia do programa Madrugada com Deus nessa primeira hora de domingo, domingo agora, né? Hoje deixa eu ver aqui, peraí, que dia é hoje? 26, dia 26. Que Deus abençoe, tá bom? Que esse domingo seja repleto de muita felicidade com toda a sua família. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.